Uma portaria do Ministério do Trabalho estendeu o prazo dos contratos temporários de trabalho para até 9 meses. Antes, o prazo era de 6 meses. Graças a um trabalho temporário, Maria de Fátima conseguiu ser contratada. A vendedora mostrou dedicação e, depois de assinar 2 contratos temporários na mesma loja, conquistou a confiança do patrão. Ela comemora. A gente trabalha bastante aqui na loja, eu gosto. Então, só de eu gostar, acho que o motivo maior foi esse, né? Eu saí e sempre tive contato com eles ainda. Para assinar um contrato temporário, a empresa deve justificar no documento o motivo da contratação por tempo determinado. Até o mês passado, os contratos só poderiam durar 6 meses. Agora, uma portaria estendeu esse prazo para 9 meses. Mas, de acordo com a portaria que define a nova norma, o trabalhador não poderá ter o contrato prorrogado por qualquer motivo. Isso só poderá acontecer em caso de substituição de empregado permanente com justificativa consistente. A empresa deverá ainda pedir autorização para o contrato temporário ao Ministério do Trabalho. Em caso de pedido de prorrogação, deverá ser feito com até 5 dias antes do término do contrato inicial. Você acha que isso é legal para o funcionário? Não, porque perde muita coisa, né? Carteira assinada é outra coisa. Então, perde muito. 9 meses é demais, acho que o máximo 1 mês, máximo. O contrato temporário deve seguir algumas regras. Atender demanda de curta duração, como cobertura de férias. Ser de até 3 meses, prorrogado até 2 vezes pelo mesmo período. O trabalhador tem direito a registro e benefícios como indenização na demissão ou término de contrato. O contrato do trabalhador pode ser com uma empresa fornecedora de mão de obra temporária. O Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal não aprovou a novidade. Para o presidente, a norma não traz benefícios ao trabalhador, que fica inseguro com o contrato temporário. Isso é ruim, gera muita insegurança no pai de família, mãe de família, ou mesmo no jovem, que ele está trabalhando e sabe que daqui a 9 meses ele vai finalizar o seu contrato, então não é bom. Hoje nós temos aí o contrato de experiência com 3 meses, entendeu? A gente já acha que é muito tempo, entendeu? Para uma experiência para o trabalhador. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Carlúcio Campos. Doutor Carlúcio, boa tarde para o senhor, obrigada pela participação aqui. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, nós vimos na reportagem que os comerciantes estão um pouco receosos em relação a essa nova portaria, né? Eu queria que o senhor explicasse que não é bem assim, vai ficar bom para todos os lados, para o empregador e para o trabalhador também? Na verdade, pela reportagem que a gente acabou de ver, quem está mais ansioso e mais apreensivo com a norma são os empregados, os trabalhadores, porque realmente estende muito tempo a temporariedade de um contrato de trabalho, e sendo que ao final deste contrato eles não terão a certeza se serão contratados ou não. Para os empregadores há uma vantagem sim, porque eles podem exatamente ter um contrato precário durante um tempo bastante razoável, que no caso seria de 9 até 9 meses. Mas essa extensão tem que ser justificada, né? Esta lei, ela, diferentemente do que acontece com a CLT, com aqueles contratos regidos pela CLT, em que se prevê o contrato por prazo determinado, esta lei, ela prevê a hipótese de uma terceirização lícita do contrato, ou seja, uma empresa prestadora de serviço que vai contratar esse empregado. Agora, para que isso aconteça, tem que haver necessariamente a prova da urgência daquela contratação, sob pena daquele contrato, através dessa empresa terceirizada, ser considerado nulo e aí sim se formar até mesmo um vínculo empregatício com o tomador do serviço. O que muda na prática? Antes, a norma original diz 3 meses, não é isso? Isso. Agora, estendeu-se para 9, mas na prática, o que vai mudar a partir de agora? Na prática, para o empregado, é apenas realmente uma extensão daquela até possibilidade, olhando sob o ponto de vista de um contrato com maior tempo de serviço, a possibilidade dele ter um emprego por mais tempo. Mas, na verdade, a contratação, a forma de contratação, ela se mantém inalterada. Agora, eu queria que o senhor explicasse a diferença daquele prazo, o contrato por prazo determinado, e a diferença desse contrato para o contrato temporário. Existe o contrato por prazo determinado, que é previsto na CLT, em que o próprio empregador, ou melhor dizendo, o próprio tomador do serviço, contrata diretamente aquele funcionário.
para lhe prestar um serviço. Esta forma de contratação, através de um contrato temporário, chamado assim, é através de uma empresa prestadora de serviço. Esta é uma forma lícita de contratação, porque, em princípio, a terceirização, nos termos da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, toda contratação através de uma terceirização, ela é ilícita. E esta é uma forma lícita, admitida pela lei, para que se faça uma terceirização. As outras formas, só ilustrando, por exemplo, do vigilante. O vigilante também é uma forma de terceirização lícita. E outras formas também é aquela da administração pública, em que a pessoa não submete a um concurso público. Então, por isso, há necessidade de uma terceirização. Mas, fora isso, o princípio é de que toda terceirização ela é ilícita, principalmente quando destinada a uma atividade fim da empresa tomadora de serviço. Agora, quem pode ser contratado como temporário? Qualquer área, comércio, varejo, enfim. Em princípio, qualquer área. A lei não estabelece áreas determinadas para essa contratação. Então, se não é proibido, é permitido. Agora, quais são as garantias legais desse trabalhador temporário? Ele tem todas as garantias, inclusive a assinatura da carteira, ao contrário do que disse ou imaginou aquela trabalhadora. A diferença é que, quando se faz um contrato por temporário ou até mesmo aquele por prazo determinado previsto na CLT, é que, ao final deste contrato, o empregado não tem um aviso prévio. Aviso prévio, o que é? Olha, eu vou te demitir daqui a tantos dias. Como o empregado, desde a contratação, já sabe que ao final dos 9 meses ele vai ser demitido, então ele não tem o aviso prévio. E também não tem os 40% do FGTS, que só é devido em caso de dispensa imotivada, e não é este o caso, porque ele foi contratado por prazo determinado. Agora, depois desse contrato, a pessoa pode ser admitida por prazo indeterminado na empresa? Sim, este também é um dos grandes objetivos da lei do contrato temporário, é que, em casos de emergência, a empresa faz uso dessa modalidade de contratação, mas após este prazo, vendo as qualidades daquele funcionário, ela passa a contratá-lo diretamente. Esse é um grande objetivo da lei. Agora, é bom ressaltar que essa prorrogação ela só pode ser feita uma vez, é isso? Durante o... Uma vez. O prazo total do contrato por prazo determinado, o contrato temporário é de 9 meses, já se computando aí a prorrogação. Ou seja, pode-se contratar uma pessoa, um trabalhador, através de uma empresa de contrato temporário, por 4 meses, por exemplo, e se prorrogar isso por mais 5 meses até atingindo assim os 9 meses. Mas não pode ultrapassar os 9 meses. E também não se pode fazer o seguinte, contratar por 2 meses, depois mais 2 meses, 2 meses, 2 meses, até atingir os 9 meses. Não, a prorrogação só pode ser uma única vez. Agora, um aspecto positivo, eu acho que o trabalhador ele tem mais tempo, né, de mostrar o serviço dele, e o empregador de conhecer aquele trabalho oferecido, né? Esse é um aspecto positivo? Esse é o grande aspecto positivo da lei, de que as pessoas tenham mais tempo de convivência, o trabalhador, para ver as qualidades daquele empregado e, se for o caso, contratá-lo em definitivo. Doutor Carlúcio, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E você vai ver logo mais depois do intervalo